Agora, utilizando essa ideia de fluxo, vamos estudar então o fluxo do campo elétrico. Como o fluxo determina a quantidade de grandeza, de uma grandeza física que atravessa uma superfície, o fluxo do campo elétrico vai fornecer essa quantidade desse campo que atravessa uma superfície. E aqui nós temos a seguinte forma: nós temos uma superfície, nós temos um campo elétrico. Vamos imaginar aqui que você tem várias linhas de campo. Vamos pensar inicialmente no campo uniforme, no campo elétrico, que está indo para cima. E você tem um elemento de área, dA, muito pequeno, que forma 90 graus com a superfície. Podemos também atribuir entre o vetor dA e o vetor E um ângulo alfa. E a partir disso calcularmos o fluxo do campo elétrico. Perceba que essa situação é muito semelhante a essa situação. Como nós podemos pensar em calcular o fluxo? Nós podemos pensar de duas formas aqui, equivalentes. Nós podemos pensar na seguinte forma: quando o ângulo é zero, o ângulo entre os dois vetores for igual a zero, o seno é máximo. Quando o ângulo for 90, o fluxo é zero. Então vamos pensar da seguinte forma: nós vamos desenhar agora essa área, nós vamos rotacionar essa área para baixo, projetando essa área. Vamos projetar essa área. Então eu vou rotacionar esse ângulo alfa, eu rotaciono para cá. Eu vou chamar isso aqui de esse elemento de área de dAx, que é dA cosseno de alfa. O vetor dA agora, ele aponta o dAx, o vetor normal a essa superfície é para cima. E é paralelo ao E. Então, nós podemos calcular da seguinte forma. Antes de calcularmos o fluxo, observem bem o seguinte: eu vou pegar essa região e eu vou rotacionar ela para baixo, um ângulo alfa, o campo elétrico continua para cima, e esse elemento dAx, um vetor normal a ele, também é para cima, ou seja, um vetor paralelo ao E. E aí fica muito fácil calcular o fluxo. Basta multiplicar E vezes dAx. Então esse elemento de fluxo vai ser E vezes dAx, que é o quê? E vezes dA vezes o cosseno do ângulo. Então, com essas informações, nós já poderíamos calcular o fluxo. Bastaria, aliás, calcular o produto escalar entre dois vetores. Produto escalar, o módulo de um vetor vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Outra forma de pensar, vamos pensar de maneira mais intuitiva para entendermos o conceito. Observem esse exemplo aqui. Nesse exemplo, essa grandeza C e essa grandeza dA, elas formam 0 graus. Elas são paralelas. E nesse caso, nessa próxima situação que nós teremos aqui, essa grandeza C vezes essa dA formam um ângulo de 90 graus, ou seja, não há fluxo. Então, quando as duas grandezas formam 90 graus, entre si não existe fluxo. O que podemos fazer nesse caso? Podemos atribuir dois eixos, um eixo X e um eixo Y. E nós vamos decompor. Vamos desenhar aqui um eixo X e um eixo Y. E vamos agora decompor. Vamos decompor essa grandeza E em EX e EY. O vetor EY vai formar 90 graus com o vetor dA. Ou seja, esse vetor dy não contribui para o fluxo em torno do dA. Efetivamente, o fluxo das linhas desse campo E ao longo dessa superfície tem relação com o dEx.
Então, se você quer calcular o fluxo do campo elétrico, pensando nas componentes, se eu analisar essa componente dy, ela forma 90 graus com esse vetor dA. Ou seja, ela não contribui para o campo elétrico, para o fluxo do campo elétrico. Mas o dEx, sim. Então, vamos analisar o fluxo. O fluxo vai ser dado pelo dA vezes dEx. Agora, dEx é dE vezes o cosseno do ângulo. Então, dφ é igual a dEx vezes dA, ou EX vezes dA. Aqui é constante, então pode escrever só EX e EY, vezes dA, cosseno do ângulo. E é o que nós observávamos anteriormente. Quando nós estamos pensando aqui numa superfície. Agora imagine que você tem uma superfície fechada, um exemplo, uma caixa, e você quer calcular o fluxo do campo elétrico ao longo daquela região. O que você faz? Você calcula o fluxo em cada superfície. Somando tudo isso, você tem que o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada é a integral ao longo de uma superfície fechada do produto escalar E dA. Vamos implementar isso em um exemplo. Então, observem esse exemplo. Temos um paralelepípedo, uma caixa imaginária. E nós temos uma região em que existe o campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico uniforme está nessa região. Vamos colocar aqui uma caixa, por exemplo, imaginária, e nós queremos saber o fluxo do campo elétrico ao longo dessa caixa. O que vamos fazer? Vamos calcular o fluxo em cada face. E depois somar tudo. Somar algebricamente. Por que faremos isso? Porque o fluxo é uma grandeza escalar. O que faremos então? Temos 6 faces. Face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Em cada face, vamos desenhar um elemento de área dA, um vetor normal à superfície que forma 90 graus com a superfície. Então perceba que nessa região 3, o campo está para cá, aqui você tem dA, nessa região 2 o campo está para cá, o campo sempre está para cima nesse exemplo, aqui está o dA, aqui você tem na face 1 o campo para cima e o dA para fora da superfície, o 4 aqui a gente não consegue desenhar, mas é o mesmo raciocínio. Vamos analisar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qual é o fluxo? Qual é o ângulo entre o campo elétrico e o dA? 90 graus. Como nós sabemos que o fluxo em cada superfície é integral de E dA cosseno do ângulo, cosseno de 90 é zero. Então o fluxo em 1, 2, 3 e 4 é zero. Vamos observar agora o fluxo em 6. Nessa superfície 6, você tem o dA para cima e o E para cima. Que ângulo eles formam entre si? Eles formam um ângulo de 0 graus. O E é constante, vai para fora. 0 é 1, para fora aqui. Então, o integral de dA é A. Então, o fluxo nessa região 6 é dado por E vezes A. Vamos calcular agora o fluxo nessa região, nessa superfície 5. Você tem o campo elétrico para cima e esse elemento dA para baixo. Que ângulo eles formam? 180 graus. Cosseno de 180 graus menos 1. Então vai ficar menos E, integral de dA, que é A, menos E vezes A. O fluxo total, como o fluxo é uma grandeza escalar, basta somarmos o fluxo em cada região, em cada superfície, para termos o fluxo total ao longo de uma superfície fechada. Esse fluxo total, se você somar, 0 EA menos EA é zero.
O que isso significa? Nesse caso significa que a mesma quantidade de linhas que está entrando está saindo. Então existe um campo externo, por exemplo, a essa caixa, em que nós observamos que a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando, eu tenho a mesma quantidade saindo. Outro exemplo, já vimos então agora o fluxo. Outro exemplo, eu vou utilizar aquela carga pontual que estava no início do vídeo. Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. O que faremos? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma carga que ela gera um campo elétrico. Todos os pontos que estão à mesma distância da carga elétrica, o campo tem o mesmo módulo. Então, eu vou imaginar uma superfície em que todos os pontos dessa superfície estão à mesma distância da carga. Então, todos os pontos dessa superfície imaginária, em todos esses pontos, o campo elétrico é igual. Existe aí uma simetria. Observem que todos os pontos que estão à mesma distância, o módulo do campo é o mesmo. Que superfície é essa? É uma superfície esférica. Então eu vou imaginar uma superfície esférica em volta dessa carga, em que a carga fica no centro da esfera. Então a carga está exatamente no centro e todos os pontos estão à mesma distância. Se todos os pontos estão à mesma distância, em todos os pontos o campo elétrico tem o mesmo valor. Então essa é uma superfície em que é uma esfera em que a carga elétrica ela está no centro. É uma superfície imaginária. Como a carga elétrica é positiva, as linhas de campo saem. Então vamos representar essas linhas do campo elétrico. Elas estão saindo, representamos nesses pontos. E vamos representar os elementos dA, os elementos perpendiculares a essa superfície imaginária. Em todos os pontos, observem que em todos os pontos, esse elemento dA e o vetor E são paralelos. Esse é um resultado muito importante. Então observem que essa superfície imaginária, que é uma esfera, ela vai fornecer algo muito interessante para a gente. Aqui você tem um campo elétrico E e um elemento dA que forma 90 graus. Aqui você tem o campo elétrico E e um elemento dA que forma 90 graus. Aqui nós temos um campo elétrico E e um elemento dA que forma 90 graus com a superfície. Esses dois vetores, eles são paralelos. Então, vamos calcular o fluxo em cada região, nessa região, nessa região, nessa região, e somar o fluxo ao longo dessa esfera. Vamos lá. O fluxo do campo elétrico vai ser dado pela integral dessa superfície dA. Mas, nessa superfície nós temos um resultado importante. Em todos os pontos o campo elétrico é constante e é dado por E. Então o E sai da integral. O cosseno de zero é 1. Então já atribuímos aqui, não precisamos colocar mais. Integral dA. Então o fluxo do campo elétrico é dado por E, integral dA é A. Mas a área de quem? A área dessa esfera que envolve essa carga. E a área de uma esfera é 4πr², em que o R, a distância é igual ao R. Então podemos escrever que o fluxo do campo elétrico ele é dado por E vezes 4π vezes a distância ao quadrado. Podemos isolar o campo elétrico e afirmar que o campo elétrico nessa situação, a uma certa distância, é dado pelo fluxo
dividido por 4π vezes a distância ao quadrado. Entretanto, nós já vimos na lei de Coulomb utilizando a lei de Coulomb, como calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Vamos comparar, então, observar as duas equações. O campo elétrico gerado por uma carga pontual é dado por 1 sobre 4πε0, carga pela distância ao quadrado. E o campo elétrico, em que nós utilizamos o raciocínio anterior, é dado pelo fluxo do campo elétrico, dividido por 4π vezes a distância ao quadrado. Como o campo é o mesmo, podemos igualar e vamos obter um resultado importante. O fluxo do campo elétrico é dado pela carga sobre ε0. Podemos então escrever a lei de Gauss, em que o fluxo do campo elétrico, que é a integral fechada numa superfície fechada de dA, produto escalar, é igual a carga por ε0. Então, a lei de Gauss nos afirma que esse fluxo, ao longo de uma superfície fechada, é a carga envolvida, a carga no interior dessa superfície fechada, pelo ε0. Vamos dar um exemplo bem importante. Imagine que você tem uma superfície fechada. Essa superfície não tem nenhuma simetria específica. No interior dessa superfície você tem 4 cargas elétricas. Carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4. Qual é o fluxo total do campo elétrico ao longo dessa superfície? De acordo com a lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico é dado pela carga no interior da superfície, a carga envolvida por essa superfície, dividido por ε0. Como o fluxo é uma grandeza escalar, eu posso calcular o fluxo gerado por essa carga, gerado por essa e por essa. E, posteriormente, somar o fluxo, obtendo assim o fluxo total. Então, o fluxo total vai ser a soma dos fluxos, ou seja, fluxo 1 mais fluxo 2 mais fluxo 3 mais fluxo 4. Mas o fluxo é dado pela carga sobre ε0. Podemos, então, observar que essa carga, esse fluxo total, ele pode ser escrito por 1 sobre ε0, abre parênteses, a soma das cargas. Ou seja, essa é a carga líquida envolvida pela superfície. E esse fluxo pode ser positivo ou negativo, pois é uma grandeza escalar. Então, a lei de Gauss, ela é escrita da seguinte forma: o fluxo total em uma determinada região, superfície fechada, é dado por integral de EdA, que é igual à carga interna no interior ou envolvida por ε0. Um exemplo importante é o seguinte, e vamos terminar essa parte nesse exemplo. Eu utilizei a mesma figura, a mesma superfície utilizada anteriormente. Então, eu tenho a mesma superfície aqui e aqui. Essa é a situação A e essa é a situação B. Na situação A, você tem 4 cargas. Aliás, situação A e B, você tem 4 cargas. Todas as cargas têm o mesmo módulo. Não necessariamente o mesmo sinal, mas o mesmo módulo. Observem a carga 1. Você tem 3 linhas de campo saindo. Observem a carga 2. Você tem 3 linhas de campo entrando. E você observa a carga 3. Você tem 3 linhas de campo saindo. Podemos observar que a carga 3 e a carga 1 são positivas. As linhas de campo divergem. E essa carga 2 é negativa. As linhas de campo convergem. Se eu analisar toda a superfície e eu pensar no fluxo como medindo essa quantidade de linhas de campo que atravessam uma superfície, eu tenho saindo 1, 2, 3, 4 saindo, 1 entrando.
Então, o saldo líquido são 3 saindo. Nessa situação B, eu tenho uma carga, onde você tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas saindo. Pergunta: em qual situação o fluxo do campo elétrico na superfície é maior? Em A ou em B? O que diz a lei de Gauss? É integral, que o fluxo é dado pela carga líquida por ε0. Como essa carga tem o mesmo módulo dessa, se você somar essa mais essa menos essa, vai sobrar apenas Q1. E o Q1 tem o mesmo módulo de Q4. Ou seja, o fluxo é igual. Então, quando analisamos a lei de Gauss e pensamos no fluxo, é muito importante, fundamental, analisarmos a carga elétrica líquida no interior da superfície. Então, o fluxo na situação A é exatamente igual ao fluxo na situação B.